Olá, muito bem-vindo ao canal, muito bem-vindo ao nosso vídeo. E o assunto de agora vai ser sobre a atividade de inteligência, só que voltada para a segurança privada. Eu fiz uma adaptação aqui no roteiro, aqui nesse texto, porque por uma curiosidade assim, a questão da atividade de inteligência, ela é mais focada para a questão nacional, né? Como, por exemplo, temos a ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e o sistema de inteligência da CISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência Civil Brasileira, que tem em lei ele, né, que é a Lei 9.883, de 7 de dezembro de 1999, com o objetivo de integração e ação de planejamento e execução de atividades de inteligência no Brasil. É um espaço que reúne 39 organizações federais para a troca de informações e conhecimento de inteligência. Aí vai um monte, né? Polícias e um monte de organizações aí. Muitas secretas que não vêm ao público, né? Mas não é porque essa atividade, né? Ela praticamente exclusiva do sistema nacional, do governo, essas coisas que a gente não pode pegar partes, metodologia, né, e aplicar na segurança privada. Porque basicamente segurança ela não é só exclusivo das organizações governamentais, né, mas da privada também. Então tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar do sistema governamental. Então vamos lá vamos dar início. A atividade de inteligência. A atividade de inteligência é o exercício de ações especializadas para obtenção e análise de dados. O que seria isso? Se aconteceu um fato dentro da empresa, por exemplo, aí nós pegamos informações. O que são as informações? São partes de um contexto que gera o conhecimento, ou seja, que gera o roteiro do fato. Aí que entra a parte de vigilância, entendeu? Da parte de segurança, que está ali para ser uma ferramenta de inteligência e utilizar outras ferramentas de inteligência, né? Que seria, por exemplo, o cadastro ali que o vigilante faz ali na planilha de alguém que entra dentro da empresa, entendeu? Que anota no sistema, a parte de monitoramento de câmeras, aí a parte de questão dos equipamentos de segurança, leitor de cartão, leitor de biometria, de retina, para acessos em áreas de risco. Tudo isso daí é uma questão de obtenção e análise, entendeu? São vários fragmentos do contexto, que depois vai ser analisado, vai pegar o que é fato, o que é mentira, entendeu? Resumindo assim, e vai fazer a produção do conhecimento. Aí também depois entra a proteção de conhecimentos para a organização, né? Que são dois ramos, que é a parte da inteligência e a parte da contra-inteligência. A atividade de inteligência é fundamental e indispensável à segurança em modo geral. Sua atuação assegura o poder decisório, dá clareza, né, às tomadas de decisões da empresa, em todos os sentidos. O conhecimento antecipado e confiável de assuntos relacionados aos interesses das organizações. Áreas de interesse. A atividade de inteligência se ocupa de temas do espaço externo e interno da empresa. No espaço externo, tem como missão a obtenção e análise de dados que ofereçam suporte aos objetivos da empresa, tanto na defesa contra as ameaças existentes, quanto na identificação de oportunidades. Sob a perspectiva interna, a inteligência enfoca a proteção das informações sigilosas, tudo para garantir a normalidade do funcionamento da empresa. A inteligência pode apresentar natureza estratégica, ligada à formação de políticas internas de orientação, normas e procedimentos. Pode adquirir caráter tático
na assessoria ao planejamento ostensivo ou de fiscalização, pode ainda ser operacionais, no apoio a ações, treinamento do pessoal, ações previstas pelas normas da empresa ou perante a lei, e enfrentando e fazendo a prevenção contra ilícitos. Agora, um dos ramos da atividade de inteligência, que é a inteligência, porque também temos a contra-inteligência. Agora vamos na inteligência. A inteligência compreende ações e obtenção de dados associada à análise para sua compreensão. A análise transforma os dados em cenário compreensível para o entendimento do passado, do presente para as perspectivas, como entender as configurações futuras, ou seja, faz toda a análise dos dados para gerar o conhecimento. A inteligência trata fundamentalmente da produção de conhecimento com o objetivo específico de auxiliar o usuário a tomada de decisões de maneira mais fundamentada. O conhecimento gerado pela inteligência é o produto final desenvolvido pelos envolvidos, provavelmente a equipe de segurança e outros setores. E passado, e depois de analisados os dados, formado o conhecimento é repassado para os tomadores de decisões. Por exemplo, os donos, gestores, acionistas e por aí vai. Resumindo, a inteligência realiza reunião de dados e para virar o conhecimento sobre assuntos de interesse da empresa, analisa os dados para a produção de conhecimento, ou seja, ela pega todas as informações que estão em volta do assunto, da polêmica, do sinistro, coleta os dados, analisa o que é, resumindo aqui, o que é fato, o que é mentira, filtra, monta o cenário, o que aconteceu e produz o conhecimento que é passado para os tomadores de decisão, difusão de conhecimento de inteligência para os responsáveis, entendeu? Passa o fato para os responsáveis para as tomadas de decisão. Só que para cada nível o ponto é interessante, porque a questão da segurança, como é uma área muito sigilosa, dependendo dos pontos, você não vai passar toda a informação para um setor, não, você vai passar só o que interessa para aquele setor. Por exemplo, uma parte de informática tentaram ter uma invasão na parte de informática. O que a gente vai passar? A gente vai passar informação para o pessoal do TI. Essa informação não cabe ao pessoal dos recursos humanos, por exemplo, ou entre outras áreas. Não, cada um no seu quadrado, em questão de repasse de informações da parte de inteligência para aprimoramento e melhoria na segurança. A metodologia, a inteligência faz uso de instrumentos de obtenção e de análise de dados disponíveis nas diversas áreas do conhecimento. Além disso, realiza ações de busca de dados com o uso de técnicas especializadas desenvolvidas por meio de treinamento específico. Ou seja, se você quiser se aprofundar nessa área de inteligência, tem cursos específicos para essa questão. Aqui só estamos fazendo um adentro, uma observação, para mostrar que nós, vigilantes, estamos estamos todo dia envolvidos na prática de inteligência, desenvolvendo material de inteligência e tudo mais. As técnicas especializadas dão ao profissional de inteligência acesso a dados que não estão disponíveis aos pesquisadores ou ao público em geral, e a dados que são protegidos indevidamente por aqueles que o detêm. Todas as ações especializadas são conduzidas com irrestrita observância das leis e os princípios éticos das empresas. Observação aqui, temos informações assim que elas são de livre acesso. Por exemplo, se digita lá na internet
informações daquela empresa. Ela vai ter a função dela no mercado, informações dela em algumas coisas, dados pessoais de alguns integrantes da empresa, coisa que você consegue pesquisar sem interferência de ninguém. E temos outras informações que elas são mais específicas, mais sigilosas. Então, para quem está na parte da inteligência investigando alguma coisa, muitas vezes ela vai precisar de autorização de alguém para poder ter acesso, por exemplo, à documentação, ter acesso a filmagens, ter acesso a registro de, por exemplo, de catraca, né, de leitores de biometria e tudo mais. A inteligência tem ainda o desafio de tratar os dados obtidos, atribuir credibilidade, obter um significado de seu conjunto, ou seja, gerar conhecimento, né? Esse processo requer treinamento e utilização de técnicas de diversas áreas do conhecimento, né? Porque por isso que não os vigilantes, eles são apenas uma ferramenta, porque igualzinho até a nossa formação básica de vigilante não acrescenta muitas questões, né? Por exemplo, nós não entendemos de economia, nós não entendemos de sistemas, né? Por isso cabe a utilização de treinamento, por exemplo, em TI, alguma coisa em questão de administração, para ter um amplo conhecimento para análise dos dados. No processo de análise, né, os dados têm sua credibilidade avaliada, eles são interpretados a partir de metodologias específicas, outras metodologias também são acrescentadas, igualzinho eu comentei em questão, por exemplo, se acontecer alguma coisa cibernética, acrescenta-se conhecimentos de TI, ou então se acontecer alguma coisa em questão de contabilidade, temos que ter um entendimento de questão de administração, contabilidade, né? Para analisar o fato, analisar os dados, para criar um cenário, né? Gerando conhecimento para passar para os tomadores de decisão. Por exemplo, se questão de uma invasão, a gente analisou, não, teve uma invasão. Por que teve essa invasão? Porque a empresa ela não tem barreiras, né? Ela tem só um arbusto ali, então vai estudar, analisar o fato ali que a gente gerou, passou para o tomador de decisão, o que ele pode tomar a decisão? Colocar cerca, colocar um muro, ou então colocar um profissional qualificado, né, que somos nós vigilantes ali, para fazer uma ronda naquele ambiente, acrescentar algum equipamento de segurança, por exemplo, câmeras, né, tudo para observar e melhorar o ambiente ali para que não volte a ocorrer incidentes nesse exemplo, por exemplo. Agora entramos na parte de contra-inteligência. A contra-inteligência tem como atribuição a produção de conhecimentos e a realização de ações voltadas para a proteção de dados, conhecimentos, infraestruturas críticas, comunicações, transportes, técnicas de informação e outros ativos sensíveis e sigilosos de interesse das empresas. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra ameaças como espionagem, sabotagem, vazamento de informações, terrorismo, qualquer ação de qualquer pessoa ou organização aí que queira interromper o funcionamento normal da empresa. A atuação da contra-inteligência contribui para a proteção do patrimônio sobre a responsabilidade das áreas competentes, consideradas de interesse estratégico para a segurança e para o desenvolvimento da empresa. Ou seja, não é só a parte da vigilância que contribui para a proteção, mas também temos outros setores, como por exemplo da TI, né, que auxilia na questão da proteção contra ataques cibernéticos, né, entre outras áreas. Metodologia: a contra-inteligência desenvolve ações voltadas para a prevenção, detecção, obstrução e neutralização de ameaças aos interesses da organização. Na área de prevenção, a contra-inteligência atua na sensibilização, orientação e capacitação de pessoal estratégico para a proteção de ativos de interesse
promovendo a adoção de comportamentos e medidas de segurança. Atua também na avaliação dos riscos de segurança da instituição para alertar do que estão expostos. E geralmente quem passa para frente nessa informação de início é o vigilante, ele que está ali captando informação, ele que está ali no dia a dia do funcionamento daquela empresa. Muitas vezes ele consegue observar ou ele acaba relatando, né, ações que não são de rotina da empresa, anota lá, igualzinho nós temos o nosso livro de ocorrência, né? Então temos ali o papel do supervisor, né, que ele analisa tudo que acontece no dia a dia do vigilante, ele pega os dados, né, que cada vigilante formulou ali em determinada situação, aí ele passa para frente, né? Muitas vezes tem o gestor, que o gestor vai já prontamente ali formular atitudes de reparação, né, para o incidente, e passa assim essas questões do conhecimento e já dá uma resposta para o fato ocorrido, né, para os tomadores de decisão. Na área de detecção e obstrução e neutralização de sinistro, por exemplo, a contra-inteligência atua no desenvolvimento de ações, inclusive especializadas, usando o uso de recursos humanos, profissional qualificado, que somos nós os vigilantes, e tecnologias com o objetivo de frustrar possível ameaça que possam ir contra os interesses da empresa.